Agora, como é que nós devemos orientar e também alertar crianças sobre abusos sexuais? E uma outra dúvida muito frequente dos pais é: quais sinais observar em casos como esses que vimos na reportagem? O Leandro Santiago, ele está ao vivo com a gente e vai nos explicar sobre esse assunto. Leandro, é preciso muita atenção, primeiramente, né, para perceber o comportamento das crianças, mas também investir no diálogo, sempre, né? Com certeza, viu, Bia? Até porque muitas vezes a criança ela não tem capacidade para verbalizar, não tem como explicar muitas vezes aquilo que aconteceu, seja porque o trauma foi muito grande, seja porque ela ainda não sabe ainda o que é aquilo, ou então as duas coisas. Para falar sobre isso, eu estou aqui com a Carla Dória, psicóloga que está aqui com a gente. Carla, boa noite, seja bem-vinda. A gente tem um caso agora que é o tio, a gente já falou de casos que é pai, por exemplo. Esse que é o grande problema, não tem um padrão assim, não tem um parente que você fale, esse aqui é que normalmente faz isso, esse aqui não faz. É um grande problema, né? Boa noite. Boa noite. Exatamente. É muito importante a família ficar atenta, né? Se perceber esse padrão comportamental que a criança tinha e, de repente, ela pode ficar mais irritada, enfim, com sono irregular. E quando você fala desse padrão, né? Geralmente são pessoas que são próximas à criança, tio, pai, padrasto. Então, é muito importante o que a família pode observar. Mudança de padrão comportamental, né? E, a partir desse momento, começar a perceber se existe um adulto com algum comportamento que leve mais, que crie situações para ficar mais sozinho com a criança. Então, o que a gente deve observar? Mudança de frequência comportamental. A criança era de uma forma e, de repente, ela fica mais irritada, enfim, mais embotamento afetivo, e entender que não existe um padrão, mas geralmente são pessoas próximas à família e até dentro de casa também. Nesse caso, ela explicou através de desenhos. Muitas vezes, essa pode ser a solução, Carla? Não é somente essa a solução, né? O desenho ele é um recurso lúdico onde a criança ela vai expressar ali o que ela está sentindo, o que ela está passando no momento. Mas vamos pensar em crianças que não verbalizam ainda. Então, é muito importante os pais, né, olharem o corpinho dessa criança. É muito importante perceber padrão de sono irregular, maior irritabilidade, choro. Então, quando essa criança ela é maior, por exemplo, ela tem tendência a ter comportamentos mais... de forma para regredir o comportamento. Então, fica botando mais o dedo na boca, fica com esses comportamentos mais em relação de proteção mesmo. Então, o que a gente deve observar, né, quando a gente lida com crianças, né, e adolescentes também, é que muda esse padrão comportamental. Então, vai ter criança que ela vai verbalizar e vai ter crianças que os pais ou os responsáveis vai ter que estar mais atento a essas mudanças de padrões comportamentais, sono, choro, irritação e outros fatores. Orientar a criança muitas vezes para saber diferenciar o que é um carinho, o que é algo que não se deve fazer, pode ser também uma solução? A gente fala de fatores protetivos contra o abuso, né? Então, quanto mais informação essa criança obtiver, né, ela vai ser mais segura. Então, o que seria isso? Então, existem recursos lúdicos, né, que a família pode estar partilhando junto com a criança. Então, tem livros, tem uma técnica do semáforo, onde você pode dizer, o toque aqui, você precisa ficar mais em alerta e usa as cores do semáforo. Então, de forma lúdica, você pode estar ali, né, ensinando a criança que existem toques que não são assertivos, são invasores do corpo. Agora, outra situação muito importante que às vezes as pessoas elas não se atentam é como é que eu estou estabelecendo essa relação de confiança com os meus filhos, né? É muito importante se falar sobre, né, dar nome ao corpo, estabelecer uma relação de afeto, de confiança, porque geralmente tudo que acontecer, né, essa criança tem ali um adulto seguro a quem ela vai recorrer. Outro ponto importante que muita gente acha, é muito mimimi, é muita besteira, é quando você estabelece regras de segredos com a criança. Porque geralmente o abusador, ele vai por esses dois caminhos. Ou ele vai coagir essa criança ameaçando, né? Ou vai dizer, isso é um segredo do tio, enfim. Então é muito importante que ensine também essa criança a não ter segredos, né? Porque são caminhos que a gente pode estar evitando. É o que a gente chama de fatores protetivos. Quanto mais informação em relação à formação do corpo, o que pode, o que não pode, né? Em relação, como eu já falei anteriormente, faz com a criança de forma lúdica, como se fosse um semáforo, onde não pode tocar e ela vai se sentir mais segura. Quanto mais informação essa criança tiver, vai ser maior a gama de um fator protetivo contra abuso sexual. Agora, no caso da criança que já passou por esse abuso, é possível tirar esta carga emocional, pelo menos aliviar um pouco? Essa criança ela deve ser acolhida, né? Existem os fatores legais, mas existem também os fatores psicológicos, né? Com a ajuda de um bom profissional
profissional fazer um manejo de acolhimento. Então, é importante que essa criança ela seja acolhida e, de uma forma lúdica, né, esse profissional ele vai sim acolher e vai deixar essa criança, né, um pouco mais segura e entender que a culpa não é dela. Porque, geralmente, quando a criança não fala, ela cresce com esse sinal de que será que fui eu o culpado? E às vezes a criança que não fala, né, torna-se esse adulto culpado e a criança não tem culpa nenhuma. Tá certo, Carla. Obrigado pelas informações. Importante, então, os pais ficarem atentos, verem os cuidados. E importante, né, Bia, que é sempre bom a gente repetir, a menina, a mulher, nunca é culpada. Você tem pergunta também, né? Uma pergunta bem breve, já dou uma boa noite aqui a Carla, é sempre bom contar com você aqui no nosso jornalismo, Carla, muito obrigada. É sobre a questão do toque, né? Então, tem mães e pais que têm um senso de proteção tão forte que dizem à criança, olha, não deixe ninguém mexer aí, né, nas suas partes íntimas. E a criança fica realmente assustada e às vezes até numa situação de necessidade de outra pessoa oferecer alguma assistência para uma higiene, por exemplo, a criança se retrai de uma tal maneira que fica difícil esse contato. Então, como é que a gente deve realmente falar do cuidado com a criança quando não é feito pela mamãe e pelo papai? Nessa questão do toque, por favor, Carla. Isso, foi muito importante isso que você colocou, porque a criança ela vai aprender de acordo com o adulto, né? Então, quando o adulto ele for tocar sobre esse assunto, for abordar em casa, é importante que ele tenha uma postura calma, tranquila, né, informativa, é o que a gente chama na psicologia de psicoeducação, para que a criança possa entender, ó, eu tenho um corpo, o meu corpo tem as minhas regras, e se acontecer algo, eu posso recorrer a esse adulto seguro, seja o pai, a mãe, o avô, enfim, quem for da família. Então, foi muito importante isso que você coloca, Beatriz, porque eu, enquanto adulto, eu tenho que ter essa calma necessária para psicoeducar a minha criança, né? Que toque é esse e as formas que ela possui de recorrer, caso isso seja muito invasivo. Foi muito importante essa sua colocação. Então, é importante dizer para a criança... pelos esclarecimentos e dizer para a criança que outra pessoa pode ter acesso para fazer, por exemplo, a higiene, tem que deixar claro também isso para a criança, quando não o pai, a mãe, o professor, por exemplo? Com a informação que o pai, a mãe, o responsável passa para a criança, né, tem os manejos necessários. Então, se eu dou uma informação e deixo a minha criança segura e eu também estou segura, por consequência, ela vai estar em alerta se essa pessoa da escola, por exemplo, enfim, for ter um toque mais invasivo. E aí, quando chegar em casa, possivelmente, ela vai relatar e se tomam as medidas necessárias. Muito obrigada. Esclarecimento agora. Obrigada. Que fez para nós agora. Então, é importante, né, Bia, que os pais estejam atentos a tudo isso e caso isso aconteça, tomara que não aconteça, os cuidados a serem feitos.